Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu tenho a honra, o privilégio e, assim, todos os adjetivos que vocês quiserem para enaltecer a presença aqui dos meus amigos Denise Rios. Obrigada que você veio conversar com a gente. Uma delícia estar aqui. Obrigada pelo convite. A nossa musa Master Blaster, Dani Monteiro, a dona do ChatGPT. Olha isso! Tem como não ficar feliz, gente? Obrigada, Rô. E Daniel Chabariberi, nosso maravilhoso, lindo, estilista, cabeleireiro, sensacional, meu irmão, Daniel. Obrigada, Dani. O prazer é meu. Todas as 1000 clientes ficaram esperando por ele hoje. Vocês me desculpem que hoje ele é todo nosso. Eu quero, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria de produtividade, segurança e nuvem Microsoft. BTO, gestão completa de TI. Estúdios Vida Moderna, tornando seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. Quero aproveitar esse momento e convidar você para seguir o Pausa na Programação em todas as plataformas e redes sociais. @Pausa na Programação. Denise, eu vou abrir aqui fazendo a sua apresentação oficial. E vai ser um pouco diferente hoje. Ai, ai. Não, porque normalmente eu leio aqui, imposto a voz e falo assim, tipo, Zé Bonitinho, né? Geralmente eu faço isso, mas a sua apresentação oficial, ela é carregada de uma trajetória que, assim, gente, só para vocês terem noção, né? Denise Rios é a maior referência nacional em alguns itens, olhando para finanças, mundial, quando a gente fala de ESG. Então, assim, se tem alguém que zerou a vida, que pode cair dura aqui hoje, essa pessoa sou eu, tá bom? Então, eu vou começar na apresentação oficial. Denise Rios, HILLS, caso você queira segui-la nas redes sociais, eu recomendo, inclusive, é ESG Sustainability and Innovation Specialist. Pioneira da ONU em desenvolvimento sustentável. Ela está entre as... Existem 100 pessoas no mundo e ela é uma delas. Ela é pioneira na ONU em sustentabilidade para finanças. Isso. A única pessoa. Ela é Head Global da ONU para Meio Ambiente e Finanças. Eu falei errado, né? Não sei, eu já fui. Ah, tá. Essa parte da carreira já terminou. Já estou numa outra fase. Então, vocês estão entendendo como que as coisas funcionam, né, no mundo? A oportunidade que a gente tem de ter a Denise aqui é um negócio assim que eu estou muito honrada. Obrigada, viu, Dê? Fico feliz. Fico feliz aqui em estar compartilhando um pedaço dessa história e imaginando que um monte de gente está ouvindo e pensando como é que pode ser divertido desse jeito, como foi para mim e para nós. Né? Maravilhoso. Dani Monteiro, nós já fizemos alguns episódios juntas aqui, então eu sugiro que vocês assistam no canal do Pausa na Programação. Dani Monteiro falando sobre IA responsável, ela falando sobre etarismo, né? Como é que a inteligência artificial se apresenta para as pessoas idosas. Ela fazendo um dos momentos mais icônicos desse podcast, Dani Monteiro protagonizou junto com Sérgio Basílio, onde foi um surto de risadas aqui com os dois aqui de, não, conta que você, não pode falar, não, fala, não. Assim, a coisa mais bacana que tem, uma das coisas mais bacanas que esse podcast tem, Dani Monteiro protagonizou, e também ter você aqui, Daniel, meu irmão, que a gente compartilha, assim, várias, né, Daniel, várias coisas, e Daniel, ele é vida, experiência, a própria tecnologia em pessoa. Concordo, em gênero, número. Você manda para ele mensagem, ele não responde. Você telefona para ele, ele não atende. Mas se você quiser falar com ele, você encontra com ele e ele vai te dar 1000% da atenção dele. Então, assim, é uma pessoa sensacional
E se você está aqui em São Paulo, eu sugiro que você procure Daniel Chabariberi. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, porque é um nome bem fácil de achar, né? Chabariberi. Chabariberi. Dê, eu queria começar explorando um pouquinho sobre o tema Legal. ESG, que você explicasse um pouquinho para a nossa audiência. O que é o ESG? Não, eu acho a pergunta muito boa, porque agora, né, falo que está tocando nas paradas de sucesso, né? Aparece no Fantástico de manhã, aparece na capa do jornal, e dá uma sensação que é uma preocupação de nosso mundo vai acabar e o que eu faço, não sei, né? Tá mais quente e tudo mais, e eu tô vendo uma série de temas que eu não sei bem como me comporta. A gente já aprendeu, né, do tipo diversidade e tal. Mas o ESG é uma sigla em inglês que os investidores inventaram, né, criaram, mais ou menos ali em 2004, para descrever o que é o conceito de sustentabilidade, para, inclusive, ter métricas, para falar, quando isso aqui é um tema de sustentabilidade, eu meço se ele está evoluindo ou não com esse código aqui. O E é de meio ambiente, é de ambiental, é environment em inglês. O S é social, que é social, né, as temáticas sociais mais modernas da sociedade. E o G é um negócio de governança. Fala, governança, o que é a polícia? Fala, não. Quando você está olhando para uma empresa, é o jeito que, olhando o impacto ambiental, olhando as questões sociais dentro de uma empresa, dentro de um governo, como é que a hora que você toma a decisão, você considera ela junto e não considera só a rentabilidade, né, de uma empresa. Então, ele principalmente pega questões muito contemporâneas, como o mundo é diverso e não necessariamente isso está espelhado nos lugares de tomada de decisão, nos produtos e serviços. A gente estava brincando, comentando aqui quantos produtos e serviços são feitos com um pedaço só do mundo ou de uma cor só. A gente estava brincando dos tons de maquiagem, a roupa, quando nude era uma cor e não, na verdade, né, um tom de várias peles. Então, esse é um entendimento de desafios da sociedade mais contemporânea, uma sociedade que precisa ser feita para todo mundo, que precisa gerar valor e combater desigualdades. As empresas não são diferentes disso. Um dia em que o ambiente se resolvia sozinho, porque tinha menos gente no planeta, e agora a gente afeta tanto a vida do planeta que esquenta demais, a gente chove demais, a gente está vendo, né, um monte de crises, né, climáticas acontecendo, prejudicando a nossa saúde, a capacidade da gente viver, né, da gente se manter em equilíbrio com o planeta, e a gente agora tem que prestar atenção nisso nas coisas mais simples. Seja porque a gente pode potencializar o impacto negativo, seja porque a gente pode ser vetor da mudança. E é por isso que sustentabilidade, ESG, para mim é sinônimo de inovação, porque é como é que a gente, de uma forma mais inteligente, mais equilibrada, se adapta a essas mudanças para melhor, não fica refém delas. E esse é um assunto que aí começa a acontecer. Eu brinco que o ESG é quase o novo etc. Né? Um amigo querido, né, Ricardo Voltolini, escreveu um artigo e me mencionou. Por quê? Porque eu falo, se eu sou hoje, né, uma pessoa que, sei lá, sou cozinheiro, sou empresário, né, eu, de alguma forma, se olhar no LinkedIn, aparece um ESG no final. O que é bom, porque todo mundo está falando desse assunto, é isso que a gente precisa. E, por outro lado, não é tão bom se você está falando de uma forma meio... se você não está entendendo o quanto isso pode ser relevante na sua carreira, qualquer que ela seja, na sua vida e tudo mais, como é que isso te afeta, tá? E aí faz isso parecer que, às vezes, é só uma questão de eu escrever essa água é sustentável. Fala aí no final do dia o que é isso, né? O que isso quer dizer? Então, como é que ela te ajuda a tomar melhores decisões para si, para o lugar onde você vive, para a cidade, para o país, para o planeta, para a gente contribuir para esse negócio continuar em equilíbrio, né? Então, assim, eu acho que a parte legal é ver que ele está virando um assunto comum e é isso que ele precisa. A gente precisa saber escolher de embalagem a produtos que são mais saudáveis, a privilegiar trabalho que é mais digno, que paga salário legal, que é mais diverso, combater as desigualdades que a gente tem, muitas vezes através de escolhas mínimas sobre de quem eu compro, por que eu compro, e que coisa que eu visto, e que lugar eu trabalho, como eu invisto, né, os recursos que eu tenho, privilegiando uma coisa ou outra, porque a gente pode, em milhares de decisões pequenas, mas coletivas, desenhar um futuro que pode ser melhor do que o mundo que a gente está vivendo hoje. Interessante você falar isso, porque
tem situações que eu olho assim, você está trazendo, me vem alguns exemplos à cabeça e eu falo assim, gente, mas isso não acontecia no Brasil, isso era coisa de fora. Mas o Brasil é um lugar ótimo para se pensar nisso, que ao contrário de muitos países no mundo, um país que tem enormes capacidades do ponto de vista ambiental. Pensa que, eu brinco que para os brasileiros, o Brasil é mais ou menos, termina ali, às vezes, no sul da Bahia, com um litoral grandão, né, ali até o Nordeste e acaba. E no meio tem um vazio, que chama Cerrado, Amazônia, lugares que a gente talvez não conheça. Mas é um país que tem, por exemplo, mais de 60% do seu território ainda em natureza. E soluções baseadas na natureza são a grande solução para a crise do clima e para o nosso padrão de desenvolvimento sustentável, rentável, eficiente. Muito bom ser brasileiro. Ter um país que tem uma transição de energia para energia limpa e renovável, você vai ter energia, né, para fazer quase tudo, inclusive ar e tudo mais, de uma forma que não contribui com o aquecimento. Pelo contrário, ela é capaz de tirar carbono, né? Energia baseada em biomassa, em biocombustível, ela tira carbono da atmosfera, não emite. É uma condição única no mundo, tá? E um país que entende como trabalhar essas questões a seu favor, pode ser e deverá ser até a COP. Vamos ter uma COP, gente, uma conferência da ONU aqui em Belém daqui 2 anos, um lugar onde a gente pode apresentar muita solução e, inclusive, receber recursos por isso, tanto as empresas, quanto os governos, quanto o próprio país receber investimentos para desenvolver essa economia, né, mais nova, mais inclusiva, mais inovadora, mais sustentável, mais eficiente. Quer ver uma coisa que pouco que os brasileiros sabem sobre ser brasileiro? É impossível combater a crise do clima, a palavra é impossível, sem a Amazônia. Então, que soluções e que economia a gente pode desenvolver lá, ou restaurando, que são alternativas melhores ao que a gente conhece, inclusive financeiramente. A gente não conhece a nossa força, né? Exatamente. A gente, então, está se familiarizando com ela, né, com os desafios, que são também enormes, de fazer isso e tudo mais, mas está vendo isso acontecer. Né, eu falo, apareceu no Fantástico, está na capa da revista do dia, está no tomatinho orgânico que eu escolho ou não no mercado, está no dia que a gente ia lá arrumar o cabelo, falar eu só uso produto mais natural e tudo mais. Ele está começando a permear algumas coisas e a gente começa a ter um entendimento de como isso cruza na nossa realidade. Qual que é a boa? Quando eu começo a perceber isso, eu falo, então eu quero menos isso, que é ruim, quero mais isso, que é mais legal. E aí eu escolho um produtor que eu conheço, um alimento mais saudável, começo a contribuir até com as empresas e falo, eu queria muito mais que essa embalagem fosse assim, que esse produto fosse desse jeito. E aí a gente vai ajudando a mudar a roda para melhor. E tem, acho que, né, Dani, tem um lado, acho que nosso, e eu me incluo nisso, que a gente falava assim, não adianta reclamar, não adianta falar, não adianta isso. Adianta, né? Opa! Adianta, nós temos e nós precisamos, porque eu nunca vou alcançar um mundo diverso se eu não colocar essas pessoas. Só que eu, Daniele, quando eu chego em um projeto, em uma situação, eu não conheço o mundo inteiro. Então eu tenho que começar a agir. Quem está faltando? Quem são as pessoas que eu vou trazer? Porque aí eu tenho outras visões, outras representações e trago outras oportunidades, que é um ponto que no Brasil é muito crítico. Sim. Temos um país enorme, com muita gente, e ainda temos muita gente desempregada. Poxa, o que eu posso mudar? E é a atitude de todo dia. O que eu vou mudar hoje para fazer o meu país melhor? E para conseguir ter mais visões. Quanto mais visões, melhores os meus produtos. E eu acho que essa é até uma coisa que eu queria falar pro Dani, porque vamos falar de ter várias visões, quem melhor que Daniel contar como é a beleza do mundo, né? Exato. A senhora é para contar sobre a beleza do mundo. Nas visões da beleza do mundo, na vida, no dia a dia, eu penso sempre nesse propósito de melhorar a vida do meu próximo, né? E um dia conversando lá numa reunião com o Vanderlei, e tava uma briga porque ele queria diminuir a quantidade de toalhas. Vanderlei Nunes. Isso. Diminuir a quantidade de toalhas. E assim, não é punindo as pessoas, não é agredindo as pessoas, é sim
trazendo para perto e mostrando a diferença. Como você vai melhorar isso? Diminuindo a quantidade de toalha, se diminui a quantidade de água, se diminui a quantidade de água suja, de produtos sendo lançado dentro do esgoto, né? Então você tem uma vida melhor, uma vida mais limpa, uma vida mais tranquila. Até a ideia da Dê falar do que comer, né? Escolher um produtor. Eu acho isso daí mega importante. Eu falo sempre com meus filhos. É melhor que você descasque do que você abra. Do que você abra, né, o produto, para que você viva melhor. Então, a vida sai melhor para a gente. Eu vou contar um segredo do Daniel aqui. Ele cozinha, mas ele cozinha. Que é uma maravilha, assim, gente. Eu adoro cozinhar. Vamos fazer um podcast. Adoro cozinhar também. Vamos fazer um podcast só disso aqui. Ou melhor, a gente podia combinar de fazer um churrasco, né? Fazer uma pausa na programação. Cozinha. Como você desopila a cabeça no meio das panelas. Exato, né, Dani? Eu adoro cozinhar. É uma delícia. Eu adoro comer o que ele cozinha. Amo pensar que eu posso ir lá comprar meus produtos e conversar com as pessoas. Conhecer mais sobre Conhecer mais sobre o produto. De onde vem, como faz. Eu faço esse tipo de coisa. Eu adoro ir no Ceasa e começar a andar. Eu ando pelas bancas e pergunto para as pessoas. Para quem é mais velho, como faz isso? Como a senhora usa isso? Então, acho que é uma delícia poder fazer tudo isso daí. Não, isso aqui, olhando aqui para São Paulo, que nem a Dê comentou sobre Belém. Uma das melhores culinárias que eu já vi na minha vida foi em Belém. Carla, sinto, sou totalmente amor. Em Belém falavam pra mim, você vai passar mal contanto que você tá comendo. Eu falava, gente, relaxa, eu vou dar conta. Eu vou adaptar o sistema. É uma variedade que talvez a gente não, mesmo sendo brasileiro, desconheça, né? Pensar em entrar numa sorveteria como a Cairu lá, tem mais de 100 sabores. Eu olhei e falei, conheço 2. Pior que açaí, o resto, nunca vi. Então, imaginar essa diferença, ou esse desconhecido, como fonte de inspiração, como, uau, tenho 100 coisas aqui diferentes que eu desconheço e são do meu país, eu acho que instiga, inclusive, uma curiosidade e tudo mais, e uma valorização dessa diversidade, dessa biodiversidade, no caso, que, enfim, é uma das maiores, talvez, fortunas do mundo. E às vezes a gente pensa, né? Eu conheço um monte de superfood que veio da África, que veio não sei o quê, e conheço quase nada, né? Seja não só da Amazônia, mas da própria Mata Atlântica. Então, por exemplo, eu tenho em casa, além de outras coisas que eu gosto de fazer da pausa na programação de cozinhar, eu gosto de plantar, de mexer com terra. Então, por exemplo, eu ganhei uma orquídea, baunilha da Mata Atlântica. Baunilha é uma coisa que a gente usa na cozinha. Você sabia que tem orquídeas que produzem baunilha na Mata Atlântica e na Amazônia? Pois é, tipicamente brasileiro. Eu acho que a gente precisa experimentar isso. Né? Isso, e tem a baunilha brasileira, que também é da Amazônia, que é uma semente, que chama cumaru. E ela é uma semente amazônica e que tem o cheiro, o sabor de uma baunilha super potente. Então, assim, quantas coisas ainda existem, né? Sobre coisas maravilhosas que a gente conhece, né? Super pouco. E acho que uma parte do estímulo, até para, né, combinar coisas que eu uso hoje como parte do trabalho e tudo mais, com a vida cotidiana, vem dessa curiosidade de descobrir um monte de coisa que existe, que são ótimas alternativas, mas que a gente simplesmente desconhece. E o bom de falar disso, de ter uma história aqui, de contar isso como trabalho, é que a gente passa a conhecer e aí sim você começa a sentir falta, a querer, a se inspirar e tudo mais. Porque uma coisa de olhar um mundo que não é diverso sob só um prisma, né? Tomate de uma cor, cenoura só de um jeito, nude sendo um símbolo de bege claro, é que a gente perde a beleza do mundo, porque a gente olha só um pedaço. E não dá para sentir falta de coisas que a gente não conhece. Então, quando você conhece, você começa a falar, nossa, isso é muito melhor, nunca tinha pensado nisso. Você estimula, né, um mundo que reflete a realidade do que ele é mesmo, né? Mais diverso, mais inclusivo, feito para todo mundo. Odê, olhando um pouco para o mundo dos negócios, sim, você é conselheira de algumas empresas, né? Como é que esse povo te chama? Por que eles te chamam para ser conselheira? Eu acho que hoje existe tanto um entendimento, às vezes começa a partir de dentro e ele é mais crítico em alguns setores. Então, se você está num setor da economia
que é mais emissor, ou se você está num setor da economia que é menos, dos dois lados. Emissor de gases de efeito estufa, o famoso carbono, poluição, né? Tudo que você conhece, que é um jeito de fazer, né? Economia mais antigo, né? Hoje, carbono, eu não tenho problema com a energia e tal, mas carbono, se a gente continuar mandando carbono para o mundo, aquece, a temperatura sobe, a comida não floresce, então a gente tem que manter isso em equilíbrio. Por quê? Estamos jogando mais do que o sistema é capaz de limpar. O tal do carbono, duas tecnologias ancestrais, e a gente não chama a natureza de tecnologia, estão dando conta desse tal de carbono para eu e você podermos respirar aqui. 60% mais ou menos é oceanos, e a gente vem enchendo, por exemplo, os oceanos de plástico, de poluição, a ponto de cada um de nós aqui ter o equivalente em uma Barbie de microplástico no corpo, dados da vida real. Um ser humano hoje, na nossa idade, que viveu, comeu pesca ou tal, tem esses microplásticos no corpo. E, ao mesmo tempo, isso impede a capacidade do oceano de continuar lá, né, produzindo, ou, enfim, gerando. Os corais geram esse oxigênio. E as florestas, a mesma coisa. Então, hoje, esse equilíbrio fino entre a vida que garante a vida para a gente continuar vivendo é uma coisa essencial para as empresas. Por quê? Porque impacto não é opcional. Respira, emite carbono. Liga a fábrica, pode estar do lado que capta ou do lado que emite. Pode estar num lugar que contrata gente com mais diversidade ou escolhe fazer, né, só de um jeito. Então, as empresas me chamam. Por quê? Por duas razões. Eu acho que a primeira, porque ao longo da carreira, eu comecei a carreira do lado tradicional, gente, num banco, assim, aprendi, né, tesouraria, corporate, falava com empresas e tal. Mais ou menos na metade da carreira comecei a estudar finanças comportamentais, como é que os psicólogos explicavam o porquê que você toma decisões financeiras, não só com a cabeça, mas também com o coração. Vai no mercado com fome, vê se você escolhe direito, né? Quem nunca, né, da sessão, quem nunca estava num dia deprê e resolveu gastar o que não tinha e estava no limite. Isso é sobre esse entendimento de como as nossas emoções, como a gente não é fatiado, influencia a racionalidade, e aí daí evoluiu para ser convidada a criar essa área de sustentabilidade no Itaú, na época, na empresa, e depois eu também trabalhei na Natura e tal. Então, me chamam por essa experiência de traduzir isso para o que é a necessidade daquela empresa e ajudá-la também a fazer. E para cada empresa isso tem um jeito. Então, talvez por ter alguma experiência em finanças, por já ter vivido isso na ótica de 194 países. Ela é muito humilde, né? Alguma experiência em finanças. Exato. E conseguir traduzir isso numa língua que é o tomar decisão dentro das empresas. Mas eu acho que é um momento bem interessante das empresas terem consciência que não é opcional. E que será que não dava para fazer alguma coisa melhor? Será que não dava para usar a tecnologia para também crescer mais isso? Até que ponto a gente não aprendeu na pandemia que a tecnologia pode ser fonte de inclusão e aceleração da educação? Mas que sem esse olhar, ela pode ser bem perniciosa. Eu aprendi com a Dani, algoritmo preconceituoso. Por quê, gente? O algoritmo é programado por humanos que têm preconceito. Então, como a gente vai entendendo as dinâmicas que estão acontecendo, são novas para a sociedade. Mudança do clima é relativamente novo, direitos humanos é super antigo, mas só agora a gente entendeu como pega. A gente gera muito valor, distribui mal, e depois o que acontece? Cria uma sociedade que é desigual, com uma dependência da produtividade das empresas, que não pagam talvez um salário digno, e, portanto, a capacidade das pessoas de performar morando numa casa de teto de zinco, num país que a sensação pode chegar a 50 graus, é ruim. Não, recentemente a gente teve aqui em São Paulo uma onda de calor. No Rio de Janeiro, Rio 60 graus. 60? É um micro-ondas, assim, se você mora num lugar de... Qual a produtividade, a saúde de uma pessoa dessa? Né? Não, e só se falava disso, né? Exatamente. Porque aqui em São Paulo, esse do Rio também, mas aqui em São Paulo só se falava disso. Que estava calor demais, não consigo fazer nada. Então, o mundo mais quente, por exemplo, o que a gente não pensar é só... A primeira é o calor, né? É assim... E aí eu queria contar uma coisa, tudo é natureza, o que a gente come é natureza, o que a gente veste é natureza, aqui está cheio de natureza, transformada em parede, um monte de coisa. Se aquecer demais, se é o que está acontecendo, São Paulo era um lugar onde a gente tinha lareira, não tinha ar-condicionado, né? Sonhava com uma casa parecida com a montanha, e hoje a gente está querendo um ar-condicionado em qualquer lugar. O que acontece se aquece muito e se a temperatura muda?
a produtividade da agricultura é diferente. O que acontece com o seu feijão, seu chocolate? Não produz, está acontecendo agora. Ou chove menos, ou chove demais. Então, as condições normais da vida mudam. E aí, se o planeta está em desequilíbrio, como é que você vai continuar em equilíbrio? Alguém fala, eu continuo no ar-condicionado. Fala, vai pôr no tomate também? Como que vai fazer? Se aquecer, não nasce. O café não floresce. Então, é desse entendimento que, sim, é papel das empresas, é papel meu, é papel do consumidor, é papel do governo. São soluções comuns e compartilhadas. E aí você começa a entender quem é você na fila do pão. Como é que você pode fazer? Né? Porque alguém já começou... quem nunca também ouviu alguém que tem menos de 25 anos falar eu quero trabalhar naquele lugar e não quero trabalhar naquele outro por causa do meu propósito, por causa das coisas que eu acredito. Independente se paga bem ou não, esse é um dado de uma escolha. Né? Quantas novas restrições, às vezes até de saúde, existem na escolha de coisas como sabão, comida, né? Tinta para o cabelo, maquiagem e tudo mais. Então, esse entendimento do que é a minha contribuição ou não para um mundo mais equilibrado, mais justo, onde a natureza joga a favor e não o contrário, é o que faz eu ser chamada para as empresas, né, para contribuir. E teve um tempo que eu achava que isso nunca ia acontecer. Assim, eu já vivi esse tempo, falar, não, será que, como diz Michelle Obama, isso vai acontecer no meu tempo? Vou ver um mundo 50-50, porque ele é assim na liderança? No meu tempo? Não quero deixar para a próxima geração. E quero aquela história, né? Bem na minha vez. Bem na minha vez. A primeira geração que sentiu o problema e a última que pode fazer alguma coisa. Eu não quero ser daquela que falou, na sua vez você desgraçou a próxima, né? Eu não quero. Estou firmemente trabalhando para não ser lembrada, né? A avó Denise, sei lá, a conselheira que passou, né, em brancas nuvens. Então, e eu acho que é isso que a Dani até também trouxe. Esse lugar mais ativo, não só ativista, mas de voz, de se colocar. Por quê? Porque eu existo, porque a sociedade é assim. Porque as empresas precisam cada vez mais, né, entender isso e podem operar muito a favor. Olha, eu quero trazer um ponto aqui, que é o S do ESG. Você gravou um vídeo que me impactou tanto, que além de eu replicar ele para um monte de gente, postei enlouquecidamente, porque, assim, de verdade, Denise, mudou minha vida. Que bom. Fico feliz. Isso é um sintoma, para mim, de alegria mesmo, assim, de estar muito bem. A gente fez no ano passado um evento, que foi o Give It Hope. Esse ano nós pretendemos fazer de novo, e a Denise, gentilmente, foi uma das pessoas que ofereceu uma mentoria, e a gente fez um leilão. E o povo lutou. O povo lutou porque todo mundo queria a mentoria da Denise. E se você assistir lá a gravação, tá um tal de... pá. Quem ganhou? Andrea Lieberman, nossa maravilhosa vice-presidente da Microsoft para parceiros e canais. E, gentilmente, a Denise ofereceu essa mentoria. Então, assim, ela olha para a sustentabilidade, ela olha para o social, né? E ela está aqui com a gente hoje. Eu estou em choque. Eu não devia parar. Eu estou feliz porque um monte de gente vai ouvir isso e vai falar, será que eu ouvi isso aqui na pausa? Né? Vou falar... Pô, podia fazer isso. Só o fato de imaginar que tem milhares de pessoas que podem ouvir isso e ter uma ideia melhor do que não fazer nada, já me inspira a estar aqui. Não, e tem essa questão, Denise, que é assim, a gente olha para a tecnologia, a gente sabe que tem várias empresas desenvolvendo coisas muito bacanas. E eu queria até perguntar para a Dani, Dani, na Microsoft tem uma questão muito forte da sustentabilidade, né? Você pode trazer algum ponto? Eu sei que você não está mais na Microsoft hoje em dia, né? Mas você pode trazer algum ponto? Posso. Enquanto eu estava na Microsoft, existiam muitas iniciativas focando e coisas que são bem bacanas. Por exemplo, vamos fazer uma coleta seletiva. Mas é uma coleta seletiva que não são todos os saquinhos de plástico, sabe? Os sacos também são... Detalhe, os talvez, eventos, né, Dani? Mas
A gente tinha vários eventos, a Microsoft apoia iniciativas sérias, tanto de diversidade quanto de alcance da tecnologia. Então, isso acontece e os funcionários são, na sua maioria, eles são estimulados a fazer parte. Então, isso já é uma grande mudança. Outra coisa que eu gosto muito, e aliás eu diria que é o que eu mais gosto, é a distribuição do conhecimento. Uhum. Então, frequentemente a Microsoft lança programas para que outras pessoas conheçam. Por quê? Poxa, você quer ser a nuvem mais usada? O Azure vai ser o mais usado no mundo, então mais gente tem que conhecer, mais gente tem que usar. E até a minha tatuagem, a tecnologia é ancestral. Uhum. Como que eu uso essa tecnologia? A que eu tenho dentro da minha casa e a que eu vou usar também com o meu celular ou com o meu notebook para fazer alguma coisa. Então, esses são pontos que eu gosto bastante. Entre os projetos que a Microsoft apoia, tem a ONG que eu faço parte, que é a Atitude Infinita, tem o Homemakers Code, que também é um projeto que eu gosto muito. Então, tem várias coisas acontecendo e que, para promover mesmo outros pontos de vista dentro da tecnologia. Olha, eu fico assim muito feliz, porque todo mundo sabe da minha apreciação, né, pelo fabricante. Então, fico muito feliz de saber que ele tem essas iniciativas, né? Daniel, eu queria aproveitar a sua ilustre presença aqui com a gente hoje, porque a gente estava falando de maquiagem, a gente também estava falando de coloração, né, de tinta para pintura de cabelo, né, tecidos, tal. Eu queria que você trouxesse alguma pergunta aí para a Denise sobre isso. Interessante. Para a Denise? Uhum. Sim. Uma das nossas 1000 conversas sobre o que eu vou pôr no meu cabelo. Não, eu dou trabalho para ele. Não, a respeito de coloração é interessante, né? O que tem acontecido no mundo para que, com as marcas, né? As marcas de tinturas, de tinta para cabelo, o que tem acontecido com elas para que elas venham trazendo mudanças? Você tem visto alguma coisa a respeito disso? Eu acho que a gente estava conversando muito sobre isso e assim, vou aproveitar aqui uma fase da vida, né? Eu comecei a prestar atenção nisso quando eu fiquei grávida, por exemplo, eu tenho 2 meninos, né? Um de 26 e outro de 22 para fazer 23. E quando eu fiquei grávida, eu pintava o cabelo de uma forma acessória, não porque eu tinha cabelo branco. E aí eu comecei a falar, nossa, será que isso faz bem? Foi na gravidez que eu pensei nisso, né? Daquilo, que trazia para o corpo ou não, e se existiam coisas mais saudáveis ou de menor impacto. E aí eu comecei a usar, por exemplo, tinturas mais naturais. De lá para cá, você vem acompanhando, eu acho, tá? Um crescimento cada vez mais na prateleira, que está acontecendo também na prateleira de carne, de comida e tudo mais, de produtos mais naturais, sim, que trazem, né? Então, desde o desodorante, que trazem mais saúde, eles são menos sobre, né? A gente estava falando de maquiagem que cobre, mas muito mais maquiagem que trata, que vem, né, de um lugar rastreável, que são mais naturais, que usam ativos da biodiversidade, coisas. Então, é uma mudança na indústria, eu acho que, de cosmética, assim como acho que tem uma mudança também na sociedade. Vamos aproveitar, a gente estava falando do nosso cabelo, né? Eu, em uma hora, escolhi que, né, ia deixar o meu cabelo assim. Então, ele foi clareando e tudo mais. E foi interessante, porque talvez, assim, uma mulher de 56 anos que eu tenho, lá atrás, deixar o cabelo branco, falar, nossa, vai envelhecer, vai ficar, né, horrível. Eu e o Dani temos cabelo branco, né? Sim. E aí eu fui por um caminho, muito porque a gente ia conversando, de que não, na verdade, eu hoje gosto mais do meu cabelo nessa fase, porque quando eu não tinha cabelo branco, eu tinha um cabelo lisinho. Então, era daquelas que ficava tentando virar Farrah Fawcett, assim, sabe? Não era da minha natureza, né? E agora, por exemplo, estou com um cabelo cheio de volume, achei ele lindo. Então, isso também é uma coisa, até da nossa relação, de falar, valorizar a beleza nessa fase. O que é beleza para Denise nessa fase? Bem-estar, saúde e tudo mais. E era muito do nosso assunto. Então, acho que
tanto na nossa relação foi evoluindo, eu brincava com o Daniel, falava, você tem 10 minutos todo dia de manhã onde eu penso em você, pro bem ou pro mal. Então, você vai me ajudar a ficar assim... Faça o cabelo correto. Ele é um cara que entende a dinâmica da minha vida e falou, para você, não adianta você pegar, trazer a foto da revista e falar, quero ficar igual a ela. Falou, não, qual o melhor de você e como, né, alguém que ajuda você a se cuidar, tal, te ajuda nisso. Então, acho que está acontecendo nas marcas em todas. Acho que esse olhar para incorporar o ESG tem nesse de o que de fato eu podia fazer, né? Qual a tecnologia que eu estou usando, como é que eu uso essa tecnologia mais clean, que a gente está chamando, né? Seja na alimentação e tudo mais. Como é que eu penso, muitas vezes, tecnologia combinada. Olha a potência de ter, por exemplo, né, sistemas agora que podem tratar essa informação toda da biodiversidade combinada com tecnologia. Então, assim, eu vejo um mundo que inclui natureza e esse olhar mais de saúde de uma forma mais ampla em todas as marcas. A de beleza não é exceção. A gente saiu desse lugar onde era cobrir, disfarçar, né, pintar de outra cor, por um lugar que valoriza a beleza de todos os corpos, de todos os tamanhos, de todos os jeitos, que é, de fato, uma foto mais real da sociedade. Bonito era um padrão agora bonito é ter vários. O bonito era ser magro, né? Era um só, né? Só tinha um formato. Um formato. Hoje não, hoje você tem vários formatos que você pode usar. Você isso. pode brincar, curtir o cabelo, curtir a roupa, curtir da forma que você quiser. E eu acho que assim, essa nossa... E foi onde a gente se conheceu, né? Nós três, assim. Foi numa conversa nesse dia, assim. Então, eu acho que o Dani, além dele ser essa expressão da melhor beleza, de falar, não, para que você não vai inventar ser quem você não é. Pelo contrário. Ele ainda junta a gente. É verdade. Adoro. Agregador. Ele é totalmente assim, eu fico conector. Apresentando as pessoas. Olha, essa aqui você devia conhecer, porque você gosta, ela também fala disso. E assim foi. Foi muito bom. Daniel é maravilhoso. Não, vocês são maravilhosos. Precisamos de conectores. Verdade. Gente que junta gente com gente. Então, Ode, eu não sei se você sabe o vídeo que eu estou falando do ESG. Sei. Você pode reproduzir aquela fala, naquele sentido? Você estava falando do S, que o ESG é o novo S do ESG. Não. Qual que é o... Sustentável. É o S, né? O S do... O que é sustentável, primeiro, assim? Quem faz a sustentabilidade, a gente tem uma ideia assim, de sustentável muito comum, é o meio ambiente. É o que está mais na cabeça das pessoas. Mas o S, ou seja, as pessoas, a mentalidade do S, né, assim, é que nós fazemos essa relação de equilíbrio ou não. E que estar em equilíbrio, tá, com essa sociedade, entender os desafios dela, olhar para essa questão, falar, não é direitos humanos. É falar, não, eu queria ter, assim como qualquer pessoa, eu preciso de condições básicas da vida, inclusive se eu estiver pensando só em mim. Porque até essa camisa chegar aqui, até a gente poder fazer isso, tem milhões de pessoas que precisaram acordar de manhã e se ligar numa cadeia gigantesca para que eu pudesse usufruir dessa qualidade. Então, se eu até estiver pensando que a mudança do clima, por exemplo, não é comigo, porque eu estou tranquilona lá na minha casa, né, debaixo do meu ar-condicionado, basta o primeiro desastre pegar na vizinhança, você vai ver que você não sai nem de casa, porque não consegue fazer disso. Então, essa é uma mentalidade de garantir, né, uma vida que eu acho digna, legal, justa para todos nós. E que é uma mentalidade que eu acho que eu não falei nesse vídeo, mas tenho pensado muito. A gente pensa muito na nossa independência autossuficiente. Esse é o mundo onde a gente tem que acordar de manhã lembrando da interdependência. Tá? Assim, pode ser que ela pegue depois a mim, que estou numa condição menos vulnerável, do que alguém que está. Mas ela, de fato, pega todo mundo. E se um só resolver o problema, não resolve o problema para ninguém. Então, é a primeira vez que fomos convocados a uma tribo mundial, porque, inclusive, a tecnologia faz eu poder acessar a informação no mundo inteiro, ou até ter aqui alguém escolhido para fazer um trabalho em outro país, num lugar aqui. E é a primeira vez que a gente tem que pensar na gente como humanidade, como só uma tribo. Talvez isso seja a mais nova contribuição dessa unificação que a tecnologia nos trouxe. Colocou todo mundo numa mesma capacidade, talvez, de resolver, com diferentes competências, tá? Com diferentes capacidades de acesso.
E esse lado do S me inspira, porque no final do dia, não, é sobre o entendimento da nossa própria capacidade de ficar aqui. Tem muita gente que fala natureza, né? A natureza está bem, já promoveu e extinguiu milhares de espécies. A gente está tentando não ser uma delas, né? Ver se consegue. Tem um vídeo super curioso, depois eu mando para vocês e eu uso muito. 2 coisas para pensar, uma sobre tecnologia, né? E uma vez que, alguns anos atrás, uma organização muito conhecida no mundo, a The Nature Conservancy, uma das maiores ONGs de conservação ambiental do mundo, fez um vídeo como se a natureza, mãe natureza, o planeta Terra, tivesse voz. A voz emprestada à Gaia, mãe natureza, é de Julia Roberts. E esse vídeo, pode procurar, né? Mãe Terra, The Nature Conservancy, TNC, vocês vão achar, ele tem legendado em português. Ela começa falando assim: fiquem tranquilos, eu estou muito bem. Eu estou vivendo aqui há eras, né? Já vi gente como você prosperar ou não. Então, quando eu estou em equilíbrio, você também está. Quando eu estou bem, você está. Quando eu não estou, você também não está. Eu já alimentei milhares de espécies, fiz várias passarem fome. Assim, eu estou preparada para evoluir. Você está? Porque era uma teoria de que se a Terra pudesse contribuir ou dizer, olha aí, povo, vamos lá, o que ela estaria falando? O que eu acho de curioso? Eu uso sempre isso. Esse vídeo é de 7 anos atrás, quase 8 agora. Quando a gente ouviu lá atrás, pareceu assustador. Mas era para ver se a gente ouvia a voz e os efeitos daquilo que a gente estava causando. E o que a gente não imaginaria, talvez, 7 anos atrás, é que se eu chegasse lá e falasse, então, vim contar um negócio para vocês. Fui lá no futuro, tirei uma foto, me transmutei para o futuro e vi uma das companhias, né, que é referência em inovação, em tecnologia, por exemplo, que é a Apple, lançar um vídeo que é o seu relatório anual do que ela está fazendo de resultado de sustentabilidade, onde ela põe a mesma mãe natureza como presidente do conselho de administração e dá pito no CEO. Você ia me chamar de louca, né? Bem-vinda a um dia que é hoje. É exatamente isso que aconteceu. Então, é isso para a gente entender, que isso é tão importante, que ele afeta todas as decisões da nossa vida e agora que bom, a gente começa a pensar nisso. Né? A gente começa a evoluir, a pensar nisso, a escolher coisa desse jeito e a perceber que esse é uma alternativa melhor, especialmente se você é brasileiro, tá? E tem toda essa oportunidade, do que pensar aquele mundo dentro do quadradinho, de uma cor só, todo pasteurizado, que não tem nada a ver com a realidade onde a gente vive. Você está explodindo na minha cabeça. Eu espero que de todo mundo que está assistindo também. Esse mundo é bem mais divertido, gente. É bem melhor, tem muito. Em vez de ter uma possibilidade, tem 50. Então, quando eu penso hoje, nós temos um problema para resolver, eu fico imaginando, depois da minha experiência trabalhando lá nas Nações Unidas, eu falo, deve ter 194 formas, no mínimo, de tratar esse negócio. Então, a diversidade não é problema. Ela é uma fonte genial de inspiração, de uma série de coisas que já podem ter sido resolvidas e que a gente pode partir a par dela. Não preciso reinventar a roda cada vez que eu vejo um problema só da minha perspectiva. E eu aprendi muito isso vivendo nas empresas onde eu trabalhei no Itaú, tinha 65 milhões de clientes. Eu falava, alguém deve ter pensado já um jeito de resolver isso aqui. Na Natura, né, falar lá, tinha 43 ingredientes, mais de 4 mil mapeados. Você pode imaginar o que já tem nessa floresta aqui há mais de 10 mil anos? Você ser brasileiro e conviver com o conhecimento tradicional das populações da Amazônia é o equivalente a você ter nascido egípcio hoje e conviver com o mesmo cara que construiu as pirâmides. Odê, você falou uma vez... Não é maravilhoso? Estou achando genial. Um dia você falou para mim assim que os índios já usavam um determinado produto, uma semente, que fazia com que a pele ficasse mais... O cuba. A pele ficasse mais alinhada, mais ajustada e mais hidratada. Tem milhares de ativos, por exemplo, a Natura tem vários casos como esse. Esse é um caso interessante. A ucubeira, esse é um caso que a Natura conta. Ela é uma palmeira na Amazônia e ela como palmeira, ela não tinha nenhuma utilidade. Ela produz um frutinho que cai nos alagados e era semente que os peixes comem. Então, quando ela é vermelha, é linda. Ela abre, cai a semente, os peixinhos comem. O peixe. Tá lá, né? Agora vamos tirar a foto do ponto de vista de negócio. A ucubeira é a quarta ou quinta espécie endêmica da Amazônia, ela nasce naturalmente
e ela era vendida, derrubada, cortada e vendida por R$10 para fazer cabo de vassoura. Isso quer dizer que, em 1995, essa espécie da biodiversidade brasileira foi considerada extinta, de tanto que ela foi cortada para ser vendida por R$10, porque era o jeito de gerar economia. Quando você pesquisa o uso do... Como é que o conhecimento tradicional usava a ucubeira? Macerava ela, e quando vai viajar, quando vai entrar na floresta, quando vai viver ali, se você se machucar, você passa aquele... Né, ela funciona como um band-aid, ela cura. Então, o que é juntar tecnologia com conhecimento tradicional? Fala, por que será que cura? O que será que é isso? De onde foi que eles tiraram essa ideia? Ao pesquisar isso, descobriram na ucuba um ativo que é capaz de regenerar a pele, inclusive do ponto de vista de fazer com que ela entre em equilíbrio, produza mais colágeno, ácido hialurônico, restaure a sua pele. Então, não é que eu coloco algo, ela põe aqui, a sua pele começa a se restaurar, entra em equilíbrio. E aí criaram um produto cosmético, que é da Ucuba, da linha Ecos. E essa tem outras vantagens. Não só ele faz isso, fala, nossa, que maravilha, né? Amei a ucubeira, assim como eu amo o tucumã e mais um monte de ativo da biodiversidade brasileira. Patauá, cabelo 100% patauá, cresce o cabelo. E é inspirado nesse uso e conhecimento tradicional, aliado à tecnologia que comprova. Fala, aquilo existe mesmo, eu faço um produto. O bom é que, por causa disso, uma pessoa que hoje maneja o ucubeiro, em vez de cortar, ela adensa mais, ela vive da floresta. E antes ela cortava a árvore, vendia por R$10, hoje ela adensa mais árvores e vende por R$45, R$50 a saca. E uma ucubeira, na pior das hipóteses, produz 4 sacas de ucuba por ano. Então, criou um produto incrível, baseado no conhecimento tradicional, tirou uma espécie de extinção, restaurou a biodiversidade, preservou a floresta, criou condições de vida, de renda completamente diferentes, paga por esse conhecimento tradicional como se fosse um royalty. O Brasil é um dos poucos países que tem regulamentado isso, que é pagamento por conhecimento tradicional associado e biodiversidade. Ou seja, adorei, né? Queria muito viver nesse mundo, muito menos naquele que vendia o Cuba para fazer cabo de vassoura. Então, acho que essa é a beleza da coisa, a beleza de ser brasileira, a beleza de ter empresas que entendem isso, a beleza de combinar tecnologia com conhecimento tradicional. E a beleza de lembrar que natureza é a tecnologia, né? Que a gente não pensa nisso. E a beleza de ser bonito. Estar com a beleza de estar em equilíbrio, né? A beleza assim, da pele, a beleza do corpo. A gente está tentando fazer, né? Ficar em equilíbrio, viver mais. Estamos vivendo mais, gente. Queremos viver de qualquer jeito, num planeta que está de qualquer jeito? Mais bonita. Né? Agora temos todas as safras convivendo no mesmo dia. Olha que beleza. Safra 68, safra 70, 40, safra 2000. Né? Tem um filho que nasceu em 2001, fala para mim, para o pai, que nasceu em 60, e para o irmão, que nasceu em 97, vocês aí do milênio passado. E junto o irmão, que é só para poder, né, deixar ele na outra safra. Uma provocação básica. Exato. Odê, eu queria abrir um espaço agora para você conversar com as pessoas que estão aqui ouvindo a gente. Legal. E você fala o que você quiser. O que eu quiser. Eu gosto de uma ideia. Eu uma vez vi uma senhora que hoje já fez 90 anos, Jane Goodall, né, que é uma ambientalista, aquela senhora que protegeu os gorilas, né, e que se tornou uma defensora do meu tema. E que eu recebi um vídeo dela 15 anos atrás, que me inspirou muito e que acho que fala muito sobre mim. Ela falava que o que ela queria fazer era dar ideias e inspirar, que ela era uma pessoa que era uma inspiradora. E eu, às vezes, ouço essa fala a meu respeito, ser inspiradora e tal. Eu queria conversar com vocês sobre a possibilidade de vocês imaginarem coisas melhores ao alcance de vocês todos os dias e que vocês podiam fazer nas milhares de coisas que vocês fazem, entre namorar, escolher o que vai comer, para onde você vai e tudo mais. E assim, imagina se você acordasse amanhã de manhã e tivesse umas 4, 5 ideias de coisas que você pode fazer hoje e que desenham um mundo melhor para você viver e para todo mundo. Então, essa é uma coisa que, assim, eu gosto muito de estar em lugares como assim, e falar, pensa numa coisa, assim, só para pensar numa ideia boa que você podia fazer, ao invés... E começa por você mesmo, não precisa nem acordar de manhã querendo salvar o mundo, não. Começa salvando só você, né? Sendo mais saudável, mais equilibrado, pensando que para que adianta guardar dinheiro para viver 90 anos se você não tiver saúde, se você não tiver ninguém que gosta de você, né? E não vai viver uma vida boa, não adianta. Eu escrevi um livro lá atrás
primeiro que eu escrevi chama 4 Dimensões de uma Vida em Equilíbrio, inspirado em gente que guardava um monte de dinheiro ao longo da vida e que depois não tinha nem saúde, nem amigos e nem consciência para aproveitar. E eu acho que isso foi o pontapé inicial para a gente parar, refletir sobre a vida de vez em quando, mas evoluir, né? Não adianta refletir e ficar estressado. Reflete, né? E troca algumas coisas, faz coisas legais, porque eu acho que esse é o maior paradigma do nosso tempo. Como que a gente consegue, né, fazendo microdecisões coletivas, juntar a gente em torno de coisas que são melhores do que o que a gente está vivendo e mudar o mundo um dia por vez. É exatamente o que está acontecendo. Tá? E eu acho que isso nos mantém, sabe o quê? Eu que sou jovem há mais tempo, né? Eu vou continuar jovem por muito tempo. Nos mantém mais contemporâneos, pertencendo ao tempo que a gente vive, né? É bom porque senão você vira museu, né? Entendeu? Fica aqui, né? Fica só em existência e não pertence mais ao lugar onde você está vivendo. E eu acho que é muito legal. E é por isso que eu acordo de manhã também e falo, tá aqui fazendo um podcast, né? Fala pausa na programação. O que é a minha pausa na programação? É pensar sobre isso, é fazer coisas legais e é estar aqui também. E essa é uma pausa na minha programação todo Aproveita, dia. Júlio, coloca pra gente a fotinho. Então, do seu momento, como é o seu momento pausa na programação? É esse aí, ó. Minhas fontes de reciclagem e inspiração, de adaptar o software ao mundo atual, mais conhecidos como meus filhos e meu marido. Né? Então, o meu marido é um cara de tecnologia, né? É um cara de matemática, o Dani conhece. Eu conheci no trabalho, estou casada há 32 anos com ele, né? Um pouquinho mais agora, e não é o mesmo. Também ele mudou, eu mudei. E essa aí é a dona Denise, versão ativista, contando um pouco, né? Eu me visto, eu passei a usar coisas que me representam para andar por aí, porque isso gera conversas boas. Falou, mas o que é isso? Isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o pedaço que eu mais gosto dela é a frase número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala, todo mundo nasceu para ser livre e igual nessas condições. Então, assim, é uma forma de lembrar que a nossa existência pode ser uma fonte de inspiração, de mudar e tudo mais. E essa é uma coisa, eu ando por aí que tem umas da Amazônia, eu tenho uma que é um W sobre mulheres, porque a gente, às vezes, vive num mundo como se fosse só metade dele, né? Metade do mundo é mulher, e a gente desconsidera isso. Então, eu ando por aí sendo eu mesma da melhor forma que eu consigo ser. Então, maravilhosa. Essa é a melhor forma. Totalmente. Denise, eu quero agradecer demais por você ter vindo. Imagina. É pouco eu tempo. Que agradeço. Acabou. Ai, acabou. Acabou. Meu Deus. Dava para ficar aqui o dia todo. Eu acho que a gente deveria ir lá no salão. Ai, eu acho. E o Daniel leva uns 3 dias com a gente lá. Vai. O que vocês acham? Vamos marcar um dia só nós. É aquela a gente já divide. A gente faz live. Nós 3. Não, a gente faz live e aí todo mundo acompanha. Aí a gente aproveita e conversa com as outras pessoas. Já falou, você já pensou nisso? Boa. Um dia. Já engaja mais uns 50. Boa. Obrigada. Imagina, obrigada a você pelo convite e acho que parabéns por estar dando uma pausa para a gente lembrar quem a gente é. Né? Na fila do pão, na vida, e que a gente pode fazer de melhor com o nosso tempo. Obrigada, Dani. Aqui eu tô em casa, né? Isso é um perigo, gente, vocês não sabem o perigo, mas eu já chego. É sócia. Obrigada. Daniel, obrigada. Obrigado vocês, obrigado por estar com esse grupo tão bacana, tão gostoso. Gente, seu de brilho, conversar. isso tem uma parte com ele, gente. Me ensinou a brilhar. Pessoal, muito obrigada pela audiência de hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau.